Olá, terceira fase. Estamos de fato entrando na fase final, né? Então agora vem as avaliações, o ano está acabando, está findando a nossa quarta unidade e aqui nós estamos hoje para estudar e trabalhar com vocês a revisão de história, parte 1 desses conteúdos da quarta unidade. Então, vamos relembrar? O que é que vocês lembram que estudaram nessa unidade? Então, nosso vídeo hoje é uma revisão sobre as grandes navegações e o período conhecido como Renascimento, né? Então, nada mais do que reforçar o que já foi explicado nos vídeos da quarta unidade, estão lá completos na plataforma para quem quiser estudar o passo a passo. Então, nosso primeiro assunto agora são as grandes navegações. E vocês, o que lembram sobre as grandes navegações? Então, o próprio nome já lembra, né? É a expansão marítimo-comercial, é a busca de novas rotas comerciais, a busca de especiarias e de metais preciosos. E assim, os pioneiros Portugal e Espanha chegarão ao novo mundo que é a América e Cabral chegará ao nosso Brasil. Então vamos lá rever os pontos principais. Então o que as grandes navegações queriam eram as potências do velho mundo, os países europeus buscavam na época dessa modernidade, na era moderna que ocorre as grandes navegações ou expansão marítima comercial, mostrar esse modelo de civilização também para as novas colônias. E assim nós vamos entender esse processo, né? As novas colônias que aqui estavam os indígenas, os nativos. No início, quando se pensou nas grandes navegações, navegar mares antes nunca navegados como o Oceano Atlântico, né? Existia aquele medo do mar ser um mar onde poderiam existir monstros marinhos, onde a terra, eles não tinham certeza, né, de como era o fim daquele mar, que eles poderiam cair em um buraco negro, em um abismo. Então existia toda essa questão do medo do novo, né? O novo, ele sempre causa medo, né, e insegurança. Então, o medo do desconhecido, na época das grandes navegações, os europeus tiveram de enfrentar muitos perigos nos mares, as embarcações, as primeiras caravelas, os equipamentos de navegação, eles ainda eram bem rudimentares, apesar do desenvolvimento da cartografia, de instrumentos como a bússola, o astrolábio, né? O quadrante. Ainda não traziam todo, né, o firmamento para essas viagens, ainda existia muito medo. Uma coisa que se percebeu em relação às viagens, com a falta de imunidade, foram algumas doenças que surgiram, né? A boca ficava desse tamanho aqui, como o escorbuto, que era causado por hemorragias pela falta de vitamina C. Também uma curiosidade em relação a essas primeiras viagens é que adolescentes, né, praticamente ainda crianças, eles também viajavam como marinheiros, eram os chamados grumetes, tá? E infelizmente sofriam alguns maus tratos. E assim nós vamos, como nós vimos, a busca, porque já existia o comércio de especiarias com o Oriente, e a busca de uma nova rota para contornar o continente africano e chegar a Calicut, nas Índias, é que vai fazer com que os portugueses errem o caminho e cheguem no Brasil. Essa também é uma curiosidade importante de relembrar para vocês. Mas vamos lembrar quais eram as principais especiarias. Eram os temperos, os condimentos. Nós sabemos que naquela época não existia refrigeração, né? Então era muito importante ter essas especiarias aí para manter, né? E também trazer sabor aos alimentos.
Então, pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre eram algumas das especiarias comercializadas e que estavam sendo buscadas com essas grandes navegações. Primeiro nós temos o pioneirismo português, porque Portugal já tinha a escola de navegação chamada a Escola de Sagres, tá? A Escola de Sagres. O desenvolvimento da cartografia e de equipamentos náuticos, ou seja, já existiam estudos e universidades, né, como a de Sagres, nessa busca de desenvolvimento da cartografia, mesmo que os mapas ainda fossem bem simplórios, né? Expandir a fé cristã. Junto com os colonizadores veio a Igreja Católica também, que buscava novos cristãos, novos adeptos para o cristianismo, né? Difundir a fé cristã. E a busca por metais preciosos, né? Chamado de metalismo, além da busca das especiarias. Tinha uma posição voltada para o mar, para a saída para o oceano, tanto Portugal quanto Espanha, então isso favoreceu, né, essa posição geográfica com saída para o mar. Busca de novas rotas para o Oriente, como eu disse, a primeira grande viagem dos portugueses vai ser Vasco da Gama, que contorna, né, esse caminho. Deixa eu passar aqui para você, ó, tá vendo aqui, ó, essa rota, ó, saindo aqui de cima, ó, de Portugal, contornando o continente africano, chegando ao Oceano Pacífico, aí chega na Ásia, em Calicut, nas Índias, né? Aí ele volta com os navios cheios de especiarias. Depois, aqui nós temos também que Portugal já fazia essa rota, já tinha conquistado Ceuta na África. Olha como é próximo também aqui, né? Porque esses três continentes, ó, Europa, África e Ásia, eles são uma grande massa continental, são coladinhos, né? Separados apenas por mares e oceano. Mas tem faixas de terras muito próximas também, né? Então, aqui a navegação ela era curtinha, ó, de Portugal para Ceuta, na África. E essa foi uma das primeiras grandes conquistas de Portugal. Aí tivemos o Cabo Bojador, tivemos aqui o Cabo das Tormentas, tivemos a viagem que eu comentei neste instante de Vasco da Gama a Calicut nas Índias. E depois dessa viagem, 2 anos depois, é que Cabral, tentando realizar o mesmo percurso, erra o caminho e chega em Porto Seguro, na Bahia, no Brasil, no Novo Mundo, na América, em 1500, né? Então, a partir dessas grandes conquistas, já que a Espanha tinha, com Colombo, chegado, né, em 1492, o que nós chamamos aqui, ó, de América Central, né, do Novo Mundo. Mesmo ele morreu sem saber que tinha conquistado, era um novo continente, né, Cristóvão Colombo. E com essas viagens de Portugal, os dois pioneiros, Portugal e Espanha, resolvem traçar uma linha imaginária chamada, né, de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas separava as terras em leste e oeste. Então, ó, dessa linha roxa aqui para essa região toda oeste, nós temos aqui as terras para a Espanha. E da linha roxa para o leste, nós temos as terras para Portugal. Então, o Brasil só correspondia a essa faixa de terra aqui que eu estou passando o mouse para vocês. Tá vendo? Aqui era o nosso Brasil na época do assinado Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. O nosso outro conteúdo é o Renascimento, que significa nascer de novo, né? Ou seja, a gente tinha saído da Idade Média, estávamos vivendo a Idade Moderna, o ressurgimento das cidades, dos burgos, e nós agora estamos rompendo com o teocentrismo, que baseou-se toda a Idade Média na vontade de Deus. Tudo o que acontecia era vontade divina, as explicações tudo eram religiosas para as coisas, e no Renascimento nós vamos ter a época do antropocentrismo e da razão. Então nós temos essa imagem aqui que representa bem o ser humano sendo valorizado, é o humanismo,
e as bases do renascimento, que é a razão, a racionalidade. O ser humano, ele é o animal capaz de pensar, de questionar, né? De racionalizar as coisas. Então o olhar passa a ser diferente, né? Então o termo renascimento, como diz essa citação aqui, Renascimento e Humanismo, de Teresa Viana Van Acker, diz o seguinte: os filósofos do século XVI percebiam que viviam em uma nova época, consideravam a época anterior, o período que passou a ser chamado de Idade Média, como um tempo de trevas e obscurantismo. E para marcarem sua diferença com esse tempo passado, voltaram-se para o passado mais distante, a antiguidade. Então o renascimento vai renascer a ideia clássica greco-romana, né? A ideia do humanismo, da racionalidade, do naturalismo e todas essas vertentes do ser humano. Então os próprios intelectuais daquele tempo chamaram a época em que viviam de renascimento, como se na Idade Média não tivesse qualquer produção cultural importante. Mas hoje nós sabemos que não pode ser chamada de Idade das Trevas, a Idade Média, a época do feudalismo, porque também teve progresso e criação e progresso cultural, estudos, por mais que fosse sobre a detenção, né, e o poder da igreja. Mas aqui vamos falar do renascimento da Idade Moderna. Então nós temos aqui, ó, a ideia do humanismo. Nós temos aqui o Homem Vitorviano de Leonardo da Vinci, né? Que nós falamos detalhadamente sobre Da Vinci e suas obras nos vídeos anteriores. Vocês podem retomar na plataforma. Falamos da Mona Lisa, falamos de outros estudos de Da Vinci. Então o humanismo valoriza o ser humano. O antropocentrismo significa antropo, ser humano, centrismo, centro, o homem no centro do mundo, do universo. O racionalismo é a razão. O naturalismo é a valorização das coisas como elas são, né? Naturais, verdadeiras. Então essas são as bases do renascimento. E aqui nós temos também a figura dos mercenários, né, dos mecenas, que viviam nas cidades, e o progresso dessa classe social de comerciantes, de mercenários, né, ele foi muito forte e importante no processo artístico e cultural, porque principalmente na Itália, que é o berço do Renascimento, e depois foi se expandindo para toda a Europa. Exatamente no contexto de que os mecenas, eles eram os financiadores, né? Era quem financiava esses artistas, quem investia, né? E que compravam também as suas obras, tá? Então, é importante falar sobre os mercenários, os mecenas. Outra questão importante do Renascimento é a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que nós sabemos que antes do heliocentrismo acreditava-se no geocentrismo, e a igreja ela defendia o geocentrismo, né? E foi contra o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. O que é que Copérnico dizia? Que o centro do universo é o Sol e não a Terra, né? Porque no geocentrismo a Terra era o centro do universo. No heliocentrismo ele consegue comprovar por meio da astrologia, né? Do estudo dos astros, né? A questão científica aqui do astrônomo, né? Da astronomia de Nicolau Copérnico, onde os planetas eles estão girando em torno do Sol, tá? Essa é a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, tá? E que pôs fim ao geocentrismo através dos estudos da astronomia. Então, essa foi a nossa revisão parte 1. Boa prova e até a revisão parte 2. Tchauzinho!